Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui domingo à noite, um horário propício para refletir algumas coisas que eu estava pensando, e aí eu cheguei a algumas conclusões que eu queria compartilhar com vocês. E a pegada do vídeo de hoje vai ser um pouco mais de teologia e de simbolismo. Pela imagem da thumbnail, vocês já devem ter uma noção mais ou menos do que eu vou falar, que vai ser sobre a coroação de Nossa Senhora. E eu vou fazer um paralelo engraçado com o Tio Ben do Homem-Aranha, mas vocês já vão entender como é que eu vou chegar lá. Eu estava pensando hoje na homilia dominical da semana passada, cujo tema foi a realeza de Cristo e a sua vida pública. E eu cheguei a algumas conclusões depois de pensar a respeito dessa obra de arte que eu vi, que ela é uma pintura no teto da catedral que eu frequento, e tem outras obras retratando o mesmo acontecimento, que no caso seria a coroação de Nossa Senhora. Então vamos lá, vamos encaixar os pensamentos e desenvolver o raciocínio. A homilia que eu me referi do domingo passado tratou sobre a questão da realeza de Cristo, de como ele é rei do mundo e rei do universo. Só que, ao mesmo tempo que ele é rei do mundo, a vida dele e o seu ministério público foi marcado por servidão ao próximo. Tanto que tem várias passagens nos evangelhos que dizem: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E isso é um contraste muito interessante, né? Porque na nossa cabeça a gente pensa como um rei, quanto mais poderoso, mais ele seria servido. Só que no caso de Cristo, ele serve os outros. Tipo, ele passou a vida inteira dele em voto de pobreza, basicamente, ajudando o grupo de marginalizados e pessoas doentes. E essa é a grande lição, sabe? Ele é o modelo de pessoa perfeita, de comportamento perfeito. E enquanto eu ouvia essa homilia, eu pensava nessa obra de arte que eu deixei na thumbnail e vou colocar aqui no vídeo também, que é a Coroação de Maria. Que o fundamento para isso está tanto na tradição da igreja quanto no livro de Apocalipse, que ela seria a mulher coroada, vestida de sol com a lua sobre os pés. E eu pensei, nossa, né? Maria foi coroada a rainha dos céus. E isso representa um poder muito grande, né? Porque abaixo da Santíssima Trindade, ela seria a pessoa mais relevante do céu. Porque primeiro é o rei do céu, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e depois Maria. E eu pensei, nossa, né? Mas como é que ela conseguiu isso? Tipo, isso é meio nítido, né? Meio óbvio. A vida dela foi uma vida de servidão a Deus e ao próximo. Tipo, a vida dela desde de jovem ela serviu a Deus, cumprindo o projeto dele, e serviu ao próximo também, tanto pela condição de mãe dela, que a partir do momento que você é mãe e você tem um filho, o seu filho vira sua vida, sabe? Então eu vejo isso tanto pela minha mãe quanto pelo exemplo de outras mães assim que amam verdadeiramente os filhos, e servindo ao filho, que é Deus também, e ao próprio projeto de Deus, sabe? E isso fez com que ela ganhasse esse título de Rainha dos Céus, porque ela foi a pessoa, depois de Cristo, que mais serviu e que mais amou a Deus acima de todas as coisas, porque Deus, tecnicamente, era filho dela. E isso gera um contraste interessante com o conceito que a gente tem de poder mundano, sabe? Que é aquela questão do poder financeiro, o poder físico, poder político. E talvez esse contraste seja justamente como o poder deveria funcionar e como ele não deveria funcionar. O poder, a forma de exercer o poder da maneira correta seria essa primeira que eu falei. Você usar isso para servir o próximo e não pensar em ser servido primeiro. Então a gente tem esses exemplos que eu acabei de dar, e a gente tem alguns exemplos históricos também interessantes, algumas coisas que eu aprendi na faculdade também, que algumas tribos primitivas, o cacique e o chefe da tribo não é necessariamente a pessoa que mais exerce controle sobre as outras, mas é a pessoa que mais exerce favores para os outros, sabe? E a figura do líder, por exemplo, tanto o líder, o capitão de um time de esporte, um líder numa cultura empresarial,
é a pessoa que puxa os outros, assim, sabe? Uma pessoa que lidera, que serve, assim, que trabalha mais do que os outros. E, em contrapartida, o poder que busca servir primeiro aos interesses particulares é o poder corrompido, que começa a dar errado porque ele não funciona exatamente da maneira que ele deveria funcionar. Que é o que a gente vê, são casos clichês, assim, na política, no mundo financeiro. E talvez a grande lição seja essa, da questão da coroação de Nossa Senhora, talvez o simbolismo seja esse, e da questão da realeza de Cristo, e de como ele serve o próximo. E qual que é o paralelo com a figura do Tio Ben do Homem-Aranha? Que quem assistiu a trilogia original do Homem-Aranha, da Marvel, lá de 2002, deve lembrar da cena mais famosa do Tio Ben, quando ele suspeita que o Peter Parker virou Homem-Aranha, e ele fala aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E talvez nessa frase o Tio Ben tenha descoberto o segredo de como o poder deveria funcionar. Que você ganha certas capacidades e ao invés de exercer isso para si mesmo, você exerce para ajudar os outros. E foi exatamente o que o Homem-Aranha acabou fazendo. E eu acho que talvez esse seja o segredo de por que ele é um herói tão amado, assim, por uma ampla gama de pessoas, assim. Porque ele é um herói que poderia usar aquilo para o interesse próprio, mas você vê que a história dele é uma história constante de autonegação das próprias vontades. Ele abre mão das amizades com o Harry, do namoro dele com a Mary Jane, tipo, ele sempre deixa em segundo plano, tanto que isso acaba levando eles a terem várias brigas, justamente para ajudar a cidade dele. Então, tipo, é esse sacrifício, assim, sabe? É essa renúncia dele que faz a gente gostar dele e faz com que a gente enxergue ele como um herói tão bom, assim, sabe? Então, talvez esse seja o segredo, sabe? Não só pelo fato de que exercer o poder assim é mais adequado, mas como pelo fato de que a contrapartida do poder para interesses individuais acaba sendo uma fraude, pelo motivo de que todo o poder que você exerce aqui, que é um poder mundano, ele é passageiro. O poder financeiro é passageiro, porque você ou é passageiro ou é ilusório, porque você vai ser escravo do dinheiro que você ganha, você vai estar sempre em função dele, tendo que trabalhar mais ou administrar o seu dinheiro. O poder físico que você ganha também é passageiro, porque com a idade ele vai diminuindo, ou você tem que ficar fazendo a manutenção dele. O poder político também é passageiro e ilusório, porque você tem que ficar sempre tramando e articulando para manter esse poder, e é um mundo bem ingrato, porque as pessoas passam a perna umas nas outras, e ao fim e ao cabo, quando você morrer, esse poder vai acabar, sabe? E qual foi a situação de Maria? A Maria se preocupou em ter um poder, servir a Deus, de forma que o poder que ela ganha dele, esse reconhecimento, é uma coisa que vai pra eternidade, assim, sabe? Tipo, ela juntou tesouros no céu. Tipo, ela fez o que era bom pra alma e não o que era bom pro mundo, assim. Tipo, ela negou essas questões mundanas e fez algo elevado. E o que você faz que é elevado, você mantém pra sempre. Que foi o caso dela, que ela virou a rainha dos céus. E todas essas outras coisas mundanas que a gente busca para ter mais poder, elas são necessárias na medida que a gente serve o outro. Mas se você busca isso como um fim em si mesmo, é passageiro e ilusório, sabe? Então acho que a grande lição é essa. O verdadeiro empoderamento tá em você servir e amar a Deus acima de todas as coisas. Porque todo o resto é passageiro ou ilusório. Então essa foi a conclusão que eu cheguei. Pensando nessa simbologia e traçando um paralelo legal com uma obra de arte, que é o filme do Homem-Aranha, que tem uma mensagem profunda, né? É um filme que busca transmitir essa mensagem, construir esse caráter e fazer um paralelo interessante com a doutrina da igreja. Então, espero que isso faça sentido para vocês, que, aliás, aplicando em termos práticos, né, para não ficar uma coisa muito abstrata e falar só de instâncias superiores, como a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia. Né, a gente pode falar de poder, mas não consegue ver isso no nosso dia a dia, mas que são situações menores, né? Por exemplo, poder físico. A pessoa entra na academia, no caso dos homens, fica mais forte. Tá, e aí? Você vai usar essa força pra ser um valentão? Ou pra incentivar os outros, assim, tipo, ajudar seu pai, sua mãe com tarefas domésticas que exigem força? Você tem esses dois caminhos, sabe?
O primeiro é você tá se servindo, você vira um valentão para ganhar o que você quer. O segundo, você serve seu pai e sua mãe. No caso das mulheres, entra na academia, treina, vira uma grande gostosa. Pra quê? Tipo, pra esnobar suas amigas, ou pra de repente agradar um marido, um namorado, ou pra incentivar a sua amiga que também quer emagrecer, sei lá. Sabe, tem esses dois caminhos. Aí na questão financeira, tu ganha um pouco mais no seu emprego, e como é que você trata os outros? Tipo, você trata olhando de cima pra baixo, seus amigos que ganham menos? Ou você faz pouco caso disso, até de repente ajuda de novo seu pai e sua mãe a comprar alguma coisa ali, você se autossustenta para tirar esse peso das costas dos seus pais, sabe? Poder intelectual. Você é formado, aprende mais, faz um curso, faz uma pós, faz um mestrado, e como é que você usa esse conhecimento, sabe? Tipo, você compartilha conhecimento ou você fica com aquela híbris, com aquela ignorância, assim? Acho que esses são casos que a gente, poderia ter essa visão, assim, não precisaria pensar em coisas tão gigantescas, assim, de poder político, virar rei, virar presidente. São coisas do dia a dia, sabe? Que a gente pode fazer e que a gente pode melhorar. Então, foi essa conclusão que eu cheguei, espero que tenha feito sentido para vocês, ou que tenha agregado algum tipo de pensamento. É isso.